Olá, eu sou a professora Estela Sanches de Oliveira Silva, sou responsável pela disciplina Fundamentos da Educação e nós vamos trabalhar agora o módulo 1, unidade 2, Correntes Filosóficas e Sociológicas no Campo Educacional. Esta aula é baseada na leitura obrigatória do livro de José Antônio Vasconcelos, Fundamentos Filosóficos da Educação, páginas 101 e 110. Eu chamo a atenção para que vocês utilizem a versão em PDF para conseguir corretamente as páginas 101 a 110. A unidade 2 do módulo 1 vai tratar sobre o materialismo histórico dialético. As origens desse método estão em Friedrich Hegel, a quem o método deve, em parte, as discussões e a teoria do método, e nós já falamos um pouco sobre Hegel na unidade 1, situando a ideia, o pensamento de Hegel no idealismo de Kant. Então, o que Friedrich Hegel, que viveu entre 1770 e 1831, final do século XVIII, início na primeira metade do século XIX, o que ele defendeu e qual é a ideia principal dele? Então, ele dizia o seguinte: todo racional é real e todo real é racional. Então, o que se pensa é o que é real. Então, quando eu mencionei o idealismo de Kant ali na unidade 1, a gente retoma aqui na unidade 2 já essa essência do pensamento de Hegel, que é idealista. Então, ele diz que exatamente o que se pensa é o que é real, né? O pensamento e a realidade são a mesma coisa, né? Ele também vem apresentar e basear suas ideias na dialética, né? Que representa a lógica inerente ao processo histórico. Então, a gente vai tratar sobre a concepção dialética de Hegel e de mais outros filósofos, principalmente em Marx, né? Então, nós podemos situar as ideias e o pensamento de Hegel a uma filosofia idealista. Por quê? Para ele, o que se via e o que se pensava era a mesma coisa. O que se vivia, né, era o que se pensava, e o que se pensava era o que se via, o que os sentidos captavam a realidade, e também o pensamento era a realidade, né? Então, é isso que é importante a gente entender, que se todo racional é real e todo real é racional, é que o pensamento e a realidade são a mesma coisa. Nós vimos na unidade 1 que para alguns filósofos era um outro entendimento, né? Precisamos entender, baseado nisso, nessa ideia do pensamento e a realidade sendo a mesma coisa, e que Hegel defende que a dialética representa a lógica está inerente ao processo histórico, né? O que é a dialética, né? Que é um movimento do pensamento concebido com base num choque de ideias contraditórias. Então, é o seguinte, se a gente vai ao dicionário, a gente vai entender isso da dialética, né? São duas ideias contrárias, né? E que convivem numa mesma compreensão, né? Então, esse pensamento é concebido a partir desse choque de ideias contrárias, né? E é o que ele fala, que nessa lógica do embate de ideias contraditórias é que se dá o processo histórico. E ele também vai apresentar um método de análise nessa compreensão da dialética. O que ele vai trazer? Ele vai dizer o seguinte: a tese, que é uma realidade, ela tem algo contrário a ela, né? E que nesse embate, então, a tese tem uma contrariedade, que é a antitese, ou a gente pode dizer, né, como proparoxítona, né, antítese, né? Mas a gente ouve também a palavra antitese, né? Então, a tese é um ponto, uma afirmação, e há uma negação dessa afirmação. Então, a tese e a antítese, elas convivem num contrário, e que nesse contrário há a produção de uma nova forma de pensar, um outro pensamento que se chama de síntese. Então, essa fórmula, né, é atribuída ao pensamento hegeliano. Que fórmula é essa? É a tese
mais antítese, que é a afirmação e a contra-afirmação, né? A negação dessa afirmação, juntas, num embate, produzem uma outra coisa, produzem um outro pensamento, uma outra realidade, né? Então, a gente sempre tem que pensar que existe um pensamento, uma ideia, e existe o real, o concreto, tá? E para Hegel, são a mesma coisa, né? O que se vê, o que se sente, o que se ouve, a realidade que a gente está vivendo é o que se está pensando, e o que se está pensando é a realidade. Eles são juntos. E há o processo histórico, que é a partir dessa dialética, desse movimento do pensamento baseado no choque de ideias contrárias. E quando a gente ouve falar, então, quando vocês verem a tese mais antítese igual a síntese, é uma ideia atribuída a Hegel, a Friedrich Hegel. Essa forma de pensar a realidade em transformação pela tese, que por sua vez é questionada pela antítese para chegar a uma síntese. Em um ciclo, a síntese se torna uma nova tese, já que o mundo está em constante transformação. Agora vamos retomar, ou vamos voltar à antiguidade grega e para entender a dialética que foi trazida por Platão. A dialética idealista de Platão, ela está pautada na busca do conhecimento verdadeiro, mas que está onde que nós trabalhamos? O mundo das ideias, né? A arte de pensar e questionar por meio de um método dialógico. O que é o método dialógico? De perguntas e respostas, pela conversa, né? Para desencadear o conhecimento. São os filósofos que utilizam esse método dialético, né? Porque a discussão se dá pelo diálogo. Já falei isso na unidade 1, né? Em relação aqui. Quem eram as pessoas que tinham essa atribuição, né? De discutir, de trazer a ciência, de fazer esse pensamento e essas análises sobre a verdade, sobre a estética, sobre a moral. Eram os filósofos, né? O que eles faziam? Eles frequentavam a cidade-estado, centro, né? E aí a gente pode pensar numa cidade-estado que é a principal, não que só existia uma, eram várias cidades-estados na Grécia, mas a principal era Atenas, né? Vocês também devem conhecer Esparta, né? Já devem ter ouvido falar. E nessas discussões que aconteciam ali no centro, né? Nessa cidade, para Platão, né? Que era no mundo das ideias em que se dava esse conhecimento verdadeiro, né? Então, a dialética está pautada nessa ideia, nessa concepção idealista, né? Para eu não fazer uma redundância, essa ideia idealista. Então, acho importante utilizar um outro termo. Então, nessa concepção idealista de Platão, Platão atribui-se a dialética ao mundo das ideias, né? O que é a dialética? É a discussão pelo diálogo, é o método dialógico de perguntas e respostas. Então, a gente diferencia aqui essa ideia, a concepção de dialética de Platão, ela é anterior a Hegel, né? Nós temos aqui a ideia de Hegel nesse contexto do final do século XVIII, né? 1770, em que ele nasce. Né? Então, ele vai produzir aí no final do século XVIII, como adulto, né? E parte do século XIX, mas ele também leu sobre a dialética de Platão, que é uma dialética idealista, né? E que está pautado na discussão pelo diálogo. Então, veja, em Platão, nós temos a dialética entendida como um método dialógico de perguntas e respostas. Em Hegel, nós temos a ideia da dialética baseada na tese mais antítese, que dá o resultado de síntese, e assim se recomeça, né? A síntese se torna uma tese, e depois tem uma contradição, que é a antítese, e elas, nesse embate, produzem nova síntese, e assim por diante. Então, percebam que em cada momento histórico se tem, e em cada pessoa, em cada filósofo, estudioso, intelectual, nós temos uma outra concepção. Leandro Conder diz o seguinte a respeito da dialética idealista de Platão.
é a arte de, no diálogo, demonstrar uma tese por meio de uma argumentação, capaz de definir e distinguir claramente os conceitos envolvidos na discussão. Agora a gente está preparando, a gente vai passar para a explicação do modo de produção capitalista e como ele vai se consolidando, né? Como ele surge, a gente não vai pegar desde o princípio, mas a gente vai começar a partir da Revolução Industrial, em que se consolida o modo de produção capitalista no século XVIII e no século XIX, para a gente entender o surgimento do método materialista dialético. Tá? Então, para a gente entender o método materialista dialético, nós temos que entender esse contexto histórico da consolidação do capitalismo. Tá? Um ponto importante, no capitalismo, ocorre o advento da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? Que a gente estuda bastante, a gente ouve, até tem um senso comum, né, sobre o significado da Revolução Industrial, mas a gente pode mencionar alguns elementos assim que a gente não pode perder para considerar, né? O surgimento de novos materiais, né? Aço, vidro, concreto armado, por exemplo, novas formas de energia, como a máquina a vapor, e um aspecto importantíssimo é a generalização do trabalho assalariado. Nós temos aí, no século XVII, desde o século XV, na Europa ocidental, século XV, XVI e XVII, a gente tem um momento, né, principalmente do século XV, das grandes navegações, das conquistas de novos continentes, né, o aparecimento da América, né, num equívoco, né, na busca pela Índia, em que se chega na América, e toda a instalação de impérios, né, de várias nações europeias que conquistam esses territórios, né, e instalam aí suas colônias, e esse processo de instalação colonial, de imperialismo, permite o acúmulo de capital num contexto de escravidão. É esse contexto que vai dar permissão para um acúmulo de capital para se chegar no modo de produção capitalista. É importante também pontuar que Eric Hobsbawm, ele diz o seguinte, que o capitalismo não aconteceu pela Revolução Industrial, né? O capitalismo ele já vinha se consolidando e poucas coisas foram necessárias para se dar a Revolução Industrial, que são justamente o que eu trouxe anotado para vocês. São alguns aspectos técnicos, né, que deram condições para esse capitalista, que já era capitalista, que já tinha um capital acumulado, muito ligado ao tráfico de escravos, né? Isso a gente pode dizer a respeito da Inglaterra, né? Então, quando a gente pensa em Revolução Industrial, a gente pensa na Inglaterra. Essa Revolução Industrial, que é uma revolução técnica, ela se dá no capitalismo, mas ela não é responsável pelo capitalismo. É isso que Eric Hobsbawm fala, isso é muito importante, né? Com ou sem Revolução Industrial, ele chega a dizer, né? Se daria o modo de produção capitalista, ele já estava instalado, tá? Outro aspecto do modo de produção capitalista é o aumento da produção de riquezas e de desigualdade social, né? Outra marca dessa produção industrial, as péssimas condições de trabalho, né? Baixos salários, longas jornadas de trabalho, ambientes insalubres e trabalho infantil, trabalho de homens, de mulheres e de crianças. A gente tem documentos que se encontra crianças de 3 de 4 anos, né? Por exemplo, uma característica dessas péssimas condições de trabalho para conseguir produzir o que deveria ser produzido, às vezes a mulher com seus filhos dormiam, né, de um dia para o outro, ali no local da fábrica, né, para conseguir, nem voltava para casa, e isso é documentado, são documentos que a gente encontra na história do capitalismo inglês e na história, na próprio processo industrial, né?
nesse contexto surgem contestações, né? Nesse momento histórico, nessa situação de extrema desigualdade, de péssimas condições de trabalho, né? Longas jornadas de trabalho, surgem contestações por essa situação desumana, né? E um dos primeiros pensamentos e movimentos é o socialismo utópico, né? O termo socialismo utópico está muito ligado a uma ideia contrária ao capitalismo, e utópico por quê? Porque se busca uma melhoria de situação, se acredita em algo que possa mudar radicalmente aquele contexto da situação do trabalhador, né? Então, há uma busca por respostas à nova e dura realidade causada pela Revolução Industrial na Inglaterra. Vai ser nesse ambiente, né, que Karl Marx e Friedrich Engels, eles se conhecem e passam a produzir, a estudar e a produzir ideias, né, sobre uma nova concepção de sociedade. Não só uma nova concepção de sociedade, como também contestação daquela situação. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar a respeito dos estudos de Karl Marx e de Friedrich Engels é como eles olham para a sociedade e como eles constituem conceitos que eles identificam nessa sociedade capitalista, né? Como que se dão as relações de vida, né? As relações sociais, e como elas estão completamente pautadas, é o que eles concluem, estão completamente pautadas na produção, né? Nas relações de produção, e como isso influencia completamente a forma de vida daquelas pessoas e a forma como elas vão pensar. Então, se até aqui nós estudamos, vamos voltar um pouquinho nessa aula, sobre esse pensamento de Hegel, que ele entendia, ele era, não acabei mencionando, ele era alemão, assim como Marx e Engels. Ele entendia que o que se vivia era o que se pensava, né? O pensamento e a realidade eram a mesma coisa. Com esses pensadores que nós vamos estudar agora, que é Marx e Engels, nós vamos entender que eles não vão dizer, eles não vão defender, eles não vão estruturar o seu pensamento, suas teorias, em que a realidade e o pensamento são a mesma coisa. Mas que a realidade é uma coisa e o pensamento vem dessa realidade. O pensamento é resultado dessa realidade concreta. É isso que a gente vai estudar em Marx e Engels. Esse é o fundamento do pensamento deles. Bom, então Marx e Engels tecem duras críticas, né, aos jovens hegelianos. Hegel dava aula numa universidade que Marx estudou, e ele foi um jovem hegeliano. E Engels se aproxima desses jovens hegelianos e começam a discutir. Então, se num passado Marx foi hegeliano, pouco tempo depois, ainda jovem, ele vai tecer comentários e críticas àquilo que ele foi, né? Aquilo que um dia ele estudou. Ele também reconhece a contribuição de Hegel em seu pensamento. Então, olha só, ele fazia uma crítica à lógica idealista hegeliana, por quê? Porque a lógica idealista hegeliana dizia que o pensamento e a realidade eram a mesma coisa. E ele vai dizer que não é a mesma coisa. A realidade é uma coisa e ela reflete no pensamento. Já Hegel, essa lógica idealista, vai dizer que tudo que a gente consegue perceber, tudo que a gente pensa, é a realidade. Então, eles dois criticam a defesa dessa ideia, né, o próprio idealismo, e defendem um materialismo. Por quê? Porque eles acreditam, eles defendem, eles teorizam de que as condições de vida materiais essa é a realidade. E isso vai interferir no pensamento daquela sociedade. Vamos ver aqui. Então, um primeiro conceito que a gente vai trabalhar,
eu vou apresentar vários conceitos, e não que eles estejam assim hierarquizados, mas eu tenho que dar uma ordem que eu escolhi aqui, né? Então, conforme o pensamento, a teoria e o método materialismo histórico dialético, a história humana é forjada em luta pela luta de classes. Então, ele observou que ao longo da história humana existiam dois grupos, basicamente, dois grupos que eram um contra o outro, porque um submetia ao outro. Na antiguidade, ele percebeu que patrícios submetiam os escravos, né? E aí ele chamou de modo de produção escravista. Na Idade Média, eles estudaram e viram que os senhores feudais submetiam os servos, né? Os servos não eram escravos, eram livres, mas eles dependiam do senhor feudal. O senhor feudal também dependia dos servos, mas quem impunha o domínio e a exploração eram os senhores feudais, tá? Então, a mesma coisa acontecia com os patrícios na antiguidade. Os escravos, né, forjavam essa luta, essa embate com os patrícios, mas os escravos eram os que eram submetidos. E na modernidade, Marx e Engels também observaram, e aí de uma maneira, num contexto em que eles viviam, quer dizer, muito mais próximos, né? Se na Idade Média e na Antiguidade eles leram em livros, na modernidade eles observavam o que eles viam vivendo, né? Tanto é que Marx pegava os livros da fábrica do pai de Engels e analisavam, né, tudo que era anotado os registros documentais da indústria do pai de Engels, né? Então, é importante observar que eles viveram esse contexto da Revolução Industrial, né? Aquele momento muito de exploração, bastante desumano, né? Então, o que ele percebia? Que existiam os capitalistas, que ele chamou de burguesia, e os trabalhadores assalariados, que eram proletários, né? Os capitalistas, que eram a burguesia, eram os donos do capital e dos meios de produção, enquanto que o trabalhador assalariado, que é o proletário ou proletariado, ele só tinha condições de vender a sua força de trabalho, ele não era dono de capital nenhum. A única coisa que ele tinha para vender era a saúde física dele, que ele fazia produzir, né? Então, a gente chama, é importante observar assim, sempre os termos corretos e os conceitos, né? Então, esse trabalhador, esse operário, a única coisa, a única riqueza, se pode se dizer assim, que ele tinha era a saúde. E nem isso, né? Porque ele tinha que ter condições de vida para ir vender força de trabalho, para produzir e para trabalhar nas fábricas. Então, analisando esse passado e esse presente, né, os dois teóricos que a gente está falando, Marx e Engels, entenderam que a história humana, eles escreveram, né, eles defendem nas suas obras, que a história humana é forjada por lutas de classes. Há uma contínua, né, exploração do trabalho assalariado e que provavelmente, eles entenderam assim, que provavelmente isso desencadearia uma grande crise econômica, porque essa luta de classes levaria a uma guerra mesmo, né? A uma luta física, não seria uma luta só de defesas de interesses diferentes, né? O patrão, ele tem um interesse e o proletário tem outro interesse. Não é uma luta imaterial. Ele disse que a situação ia ficar séria, que desencadearia, sim, uma crise econômica e uma luta, né? A gente pode observar, porque ele já tinha observado isso, onde? Na Revolução Francesa, que eles pegaram em armas e destruíram a cadeia, né? Onde ficavam presos os que eram contra o antigo regime. Então, ele entende que isso poderia acontecer também no capitalismo. Então, isso ocorreria necessariamente uma revolução proletária, uma guerra, né? Uma batalha, né? E aí haveria a queda da classe dominante e subiria ao poder um governo proletário, e que na evolução desse governo se desintegraria o Estado, né? E as classes sociais também se desfariam e haveria o comunismo, que era
não haveria propriedade privada e que todos teriam as mesmas condições, né? A gente observa pela história que há uma utopia, né? Então, ele estava vendo o presente e um futuro. Nós olhamos o que ele produziu, né? No passado, a gente olha o passado e a gente percebe esse aspecto utópico, né? Da expectativa de que ocorria o agravamento dessa luta de classes, que poderia ser muito por embate de ideias e de interesses, né? E de muitas ações que o proletário poderia ir contra o patrão, né? Por exemplo, quebrar as máquinas, demorar para trabalhar menos, faltar o serviço, algumas coisas assim, é uma forma de luta de classes, né? É uma forma de se defender. Mas Marx e Engels dizem que isso, o agravamento dessa situação, dessa relação de exploração, acabaria em uma luta, em uma batalha mesmo, e que haveria uma revolução do proletariado, tá? Só que é o seguinte, muito além dessa concepção de uma nova forma, um novo modo de produção, eles criaram um método de analisar a sociedade, né? E aí eles introduzem uma ideia, uma nova concepção, eles dão origem a uma nova concepção dialética, né? Pautada no princípio hegeliano de tese, antítese e síntese, mas eles avançam, né? E eles trazem algo novo. Então, é importante observar, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, no módulo 1, que eu venho mostrando como que se dá ao longo da história a absorção, a influência, né, que se tem de filósofos, de estudiosos, de teóricos com o seu passado, né, como eles bebem, né, nas influências, né, e aproveitam o que se tem naquele presente, naquele momento presente, e dão origem às suas ideias, né? É importante observar isso, tá? Então, agora aqui a gente vai entender a concepção dialética de Marx e Engels, e que seria, né, que eu pontuei aqui, uma terceira concepção que eu estou apresentando de dialética, né? Então, vamos acompanhar essa leitura. Na dialética hegeliana, a análise da história e de suas contradições sociais tinha caráter idealista. Porém, para Marx, as análises da história e de suas contradições teriam como caráter a materialidade da sociedade civil. A compreensão da realidade social era importante, né? A partir das transformações na história humana que se dão pelo meio da luta de classes. E é uma forma de enxergar por meio das contradições, dos antagonismos, que é pela dialética, né? Então, o que a gente vê? Que o próprio entendimento de Marx e Engels do que é a luta de classes, né, é uma forma dialética de entender a realidade, né, de enxergar as contradições. Onde está a contradição? A gente pode voltar aqui. Onde está a ideia contrária? Nos interesses de patrícios e escravos. Ou vamos pegar aqui no modo de produção capitalista. O capitalista burguês, né, em luta com o assalariado, que é o proletário, né? Aí está a contradição. Aí está a forma dialética de entender a realidade da sociedade, né? Ou a história humana. Vale lembrar, por exemplo, também, dois aspectos bem nítidos, né, de utilizar a dialética de Marx, né, que é o surgimento da burguesia. Ela se deu no interior do feudalismo, né? Por que chama burguês, né? Era a pessoa que vivia nos burgos, né? O que são os burgos? Inicialmente são lugares fora daqueles castelos, daqueles encastelamento, né, que era a terra e a propriedade do senhor feudal. Então, para fora daquele lugar, começaram a surgir acumulações ou lugares onde as pessoas faziam trocas, depois elas acabaram criando uma moeda, né? Então, esse burgo, antes ele era desmontado, ele era sazonal, e depois ele começa a ficar fixo, até que surge essa pessoa,
que é chamado de burguês, por quê? Porque ele não se enquadrava naquele formato do feudalismo. Ele não era nem senhor feudal e nem servo. Então, a gente percebe, quando a gente estuda o surgimento da burguesia, a gente entendendo que ela é contrária ao feudalismo, porque é ela que vai matar o feudalismo, né? Ela que vai gerar novas formas de relações produtivas e que vão ficar incompatíveis com o feudalismo, né? Que era por meio de trocas, que era uma série de características, né? E que vão se desfazendo e vão permitindo que exista um pré-capitalismo até que o capitalismo se fortaleça e não tenha como se sustentar aquele modo de produção feudal na relação de servo, né, que não recebia nenhum dinheiro, que ele devia a fidelidade àquele senhor a vida inteira, inclusive era hereditário, né? Então, outra forma também de enxergar por meio da dialética a realidade é o capitalismo, que se consolidou em parte pelo acúmulo do capital propiciado pelo tráfico de escravos ingleses. Então, como que surge? Como que é possível acontecer o capitalismo? Pelo acúmulo de capital. Esse capital foi acumulado pelas relações de trabalho assalariado? Não, foi pelo tráfico de escravos. Então, percebo que há uma contrariedade. Essa forma de ver, né, a realidade é o que a gente chama de dialética. É uma dialética baseada na dialética de Marx, né, que se chama... E aí ele tem um nome, esse método, essa forma de analisar a sociedade e a história humana. Se chama materialismo histórico dialético. Continuamos aqui. Outro conceito que sustenta também o materialismo histórico dialético é a ideia de a concepção de ideologia, né? A concepção de ideologia é um conjunto de ideologias, segundo Marx, né? Conjunto de conhecimentos, de ideias, de crenças, valores criados pela classe dominante e interiorizados pela classe dominada, elementos que são imateriais com origem nas relações materiais. Então, isso a gente está sendo dialético. Se pensa, se tem crenças e valores, é a defesa de um ponto de vista, né, que é imaterial, que são ideias, né, mas elas surgem baseadas na realidade material da pessoa. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa que é assalariada, que tem só a força de trabalho para vender, vai ter uma forma de pensar. Vai ser diferente de alguém que seja rica, que tenha, que seja patrão, que tenha propriedades e que seja dono dos meios de produção, por exemplo, que vai ter uma outra ideia, porque a realidade material dessa pessoa é outra, né? Então, para Marx, a ideologia, ela é aquela que domina, é de quem domina, né? Então, ela mascara e colabora para que se perpetuem as relações de dominação e de poder. E aí vai existir instituições, né? Por meio de instituições, por exemplo, como a escola, como a igreja, né? A própria família, permite-se o Estado, né? Principalmente o Estado, permite estratégias de reprodução dessas relações de dominação. Então, para Marx e Engels, a ideologia é a forma de pensar da classe dominante. E a medida, ela é tão forte, essa forma de pensar, que quem é dominado acaba pensando, né, aceitando esse pensamento, né, dominante muitas vezes, né? Só que, ao mesmo tempo em que pensa ou concorda com aquele pensamento de modo mais obediente, sem muita resistência, né? Ao mesmo tempo acontece a luta de classes, né? E aí a existência da luta de classe são esses embates de interesses diferentes. Então, pensa parecido, às vezes pensa igual, mas existe um embate de interesses, né? Porque cada um é aquele termo, né? Puxar a sardinha para o seu lado. Isso é a luta de classe, né? A pessoa só vai defender o que interessa a ela. Por quê? Porque está falando da existência material dela, das condições materiais de vida, né, da pessoa. Um outro conceito também importante para nós entendermos é
a alienação. Conforme o materialismo histórico dialético, a produção ela é distanciada do alcance do interesse do trabalhador para se transformar em mercadoria. Então, o que acontece? Aquele trabalhador vai para uma fábrica produzir uma bolsa de couro. Ele tem condições de ter essa bolsa de couro? Ele não tem condições, porque a venda da força de trabalho dele não dá condições de ele ter dinheiro para comprar aquela bolsa. Então, ele vai produzir uma mercadoria que ele mesmo não tem acesso, né? Então, a alienação é essa ideia. A produção, ela se distancia do alcance do interesse do trabalhador. Nesse processo, o ser humano deixa de ser considerado pessoa e ele passa a ser tratado como uma coisa, né? Por quê? Porque o patrão, ele não vai estar interessado se ele está com problema de saúde, se o pai morreu, se a mãe está doente, se o filho está doente, não quer saber. Ele quer saber que ele faça e dê aquele rendimento diário na produção ali, né? Então, a alienação é essa incapacidade do operário de ter acesso ao que ele produz. Ele não usufrui o que ele produz, ele produz para outro, né? Tem dois exemplos muito bons. Um é um filme e uma música. O filme é o Tempos Modernos, de Charlie Chaplin. Acredito que muitos de vocês já conheceram, já assistiram o filme no ensino médio, né? Mas vale a pena retomar e assistir. Ali tem uma cena, assim, muito clássica, né? Assim, ela é muito propícia para ensinar esse entendimento de alienação, a hora que ele está fazendo um movimento, assim, né? Que o Carlitos está apertando parafuso, e ele fica tão alucinado com aquilo, ele repete tanto aquele movimento, que depois ele sai apertando parafuso, aperta o nariz do gerente, né? É engraçado, mas é uma tragédia, né? Aquilo ali é a própria coisificação do ser humano, né? E ali também a gente vê muitos conceitos marxistas, né? Não é que o conceito é marxista, é que o conceito é do modo de produção capitalista, né? E aí Marx estuda o capitalismo, então a gente consegue, por meio dos estudos de Marx e Engels, né, de perceber quais são as características do modo de produção capitalista. Um outro exemplo bom também é a música Cidadão, de Lúcio Barbosa. Ela foi gravada tanto pelo Geraldo Azevedo quanto pelo Zé Ramalho. Ela é mais antiga na voz do Zé Geraldo, desculpa, Geraldo Azevedo não, Zé Geraldo. Ela é mais antiga na voz do Zé Geraldo e tem uma gravação um pouco mais atualizada pelo Zé Ramalho. Também ali mostra muito para a gente o conceito de alienação, que é o operário que constrói o prédio e depois ele não pode entrar no prédio, né? Porque o prédio ficou chique e ele que construiu aquele prédio não pode entrar ali, né? Ele é mal visto, porque ele está mal vestido, porque ele está sujo, e aí as pessoas desconfiam se ele entra lá, se ele entra naquele prédio que ele mesmo construiu. Então, aconselho darem uma olhada. Bom, outro conceito importante também é a transformação da sociedade, né? Que é a história humana. Ela é essencialmente humanista. Ela só acontece porque os seres humanos existem, pensam e realizam essa transformação. Então, Marx vai dizer, Engels, que essa transformação da história humana, a história se dá pela transformação humana. Quem faz as mudanças é o ser humano, que tem a vida. Não são as ideias, né? E aí, eles dizem, né, a formação de uma consciência crítica na classe proletária, de libertação da alienação e de emancipação econômica e social. A ideia é que essa transformação ocorra a partir da consciência crítica da classe proletária, para ela entender que aquela situação de exploração tem que acabar, ela tem que se libertar da alienação, porque ela não tem acesso ao que ela produz, e assim ela se torna emancipada econômica e socialmente também, né? Então, essa ideia do materialismo é muito forte aqui na concepção da transformação da sociedade, porque a sociedade que é formada pelos seres humanos, a história se dá por essa interferência na vida material. E não é ideal, não há um mundo ideal. Há um mundo do dia a dia, de levantar cedo, de trabalhar, de tentar ter dinheiro para pagar
as contas, os boletos, para se alimentar, para pagar luz, água, né? Pegar o transporte público. Isso é a transformação da sociedade, essa é a verdade material, né? E a partir dessa realidade material é que a gente formula um pensamento, né? Bom, é um método de estudo para identificar contradições e, com base nelas, promover a transformação social e melhoria das condições de vida e trabalho do proletário. É importante observar que, ao lado dessa teoria, Marx e Engels pensaram essa transformação da sociedade de que a classe proletária ela não pode permanecer na situação em que ela está. Tem que haver a transformação, né? Tem que haver a superação da alienação. Tem que se reintegrar os mundos, as ideias e as coisas. O trabalho no capitalismo tem esses dois lados que ele percebe, né? O intelectual e o operacional. Então, tem do engenheiro que pensa a obra e do pedreiro que assenta os tijolos. Então, na sociedade capitalista, essa realidade está separada, né? A ideia para Marx é que o trabalho ele seja intelectual e operacional ao mesmo tempo. Então, a educação não pode se desvincular do trabalho, né? Essa transformação da sociedade tem que visar que o trabalhador tenha a liberdade de pensar e executar. Aqui eu trouxe uma citação de Marx. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade. A base real sobre a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e a qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o processo em geral de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. Ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. O que é a consciência? A consciência é a ideia, é o pensamento. O que eu penso é determinado da maneira como eu vivo materialmente. É isso que ele diz. Com base nesses pressupostos, Marx e Engels empreenderam uma dura crítica à educação escolar de seu tempo. Para eles, a escola serve aos propósitos mesquinhos da classe capitalista, pois pode ser comparada a uma empresa, na qual o professor assume o papel de trabalhador assalariado, cujo produto, que é a instrução de crianças e jovens, visa formar mão de obra para o trabalho alienante na indústria. Então, percebam que ele vai utilizando todos os conceitos que a gente não tratou de todos, né? Mas alguns conceitos de Marx e Engels aqui, para mostrar que é tudo articulado à questão material, o modo de produção capitalista, que é injusto, que é desigual e que toda a estrutura existe para manter essa reprodução do modo, para manter do jeito que está, né? E a ideologia tem esse papel de ser a forma de pensar, né? Para que se mantenha aquelas relações de produção sem modificar. E aí está a utopia, a expectativa, né? De que tem que ocorrer a transformação da sociedade. Então, uma outra citação, né? O trabalho como princípio educativo para superar a alienação. Então, a gente já vai chegar na ideia em relação à educação e às crianças, né? Há uma ideia, Marx não produziu especificamente estudos sobre educação, mas sempre articulou a ideia da educação ao trabalho, né? Então, lembre-se que eles viviam num contexto do século XIX, né? Em que ocorrem outras novas revoluções burguesas, né? E o embate, a luta de classes estava muito acirrada, era muita exploração. Não que tenha terminado, mas era, por exemplo, as conquistas dos direitos trabalhistas, isso não existia, isso vai existir um pouco mais para frente, né? Então, o trabalho seria o princípio educativo para superar a alienação. Nós consideramos a tendência de a indústria moderna fazer as crianças de ambos os sexos cooperar no grande trabalho da produção social, como tendência progressista, sadia e legítima. Em uma sociedade organizada racionalmente, toda e qualquer criança, da idade de 9 anos em diante, deve se tornar um trabalhador produtivo do mesmo modo que nenhum adulto sadio
deverá ser eximido da lei geral da natureza. Bom, aqui algo para nós, no nosso presente, é assustador. Como ele pode defender ser humanista, né? E aí contra as desigualdades sociais, a exploração desumana, e defender o trabalho infantil. Né? Então, a gente tem que ir lá para o passado, naquele contexto de pós-revolução industrial, né? Já tinha acabado de se consolidar, de acontecer, e aí a gente percebe que ele entende o seguinte: a criança tem que estudar, tem que trabalhar. Com 9 anos, ela tem que trabalhar junto do adulto. Aí a gente vai ver como é que ele tem essa concepção do trabalho infanto-juvenil. Né? Então, ele não foi contra o trabalho infanto-juvenil, porque a gente lê aqui num texto dele que a criança tinha que integrar esse sistema de produção e que isso seria uma tendência progressista, sadia e legítima. Né? Mas ele defendeu que essa formação fosse adequada com tempo para trabalhar e estudar. Haveria articulação entre o mundo do trabalho e a formação escolar. Por quê? Porque ao se trabalhar, você está sendo formado, você está aprendendo a executar um ofício, né? E também ele defende uma lenta progressão da carga horária. A criança, o jovem, deve trabalhar no máximo 1 ou 2 horas por dia, com o passar do tempo, vai aumentando essa carga horária de trabalho, né? Para que ele seja inserido no mundo de trabalho de modo natural. Mas ele tem que estudar. Né, tem que ter. Mas a formação para ele é sempre a formação para o trabalho, porque ele está pensando na formação do trabalhador. Ele nunca pensou, não há a ideia dele, ele não teoriza a formação do burguês, porque isso é o que a gente mais tem de produção sobre a educação, já é sobre o burguês, né? Então, o que ele pensa é o trabalho e a educação, elas estão articuladas, e isso tem que acontecer desde a juventude. Então, tem que pensar no contexto histórico em que ele vivia. Não existia essa concepção de luta contra um trabalho infantil como se dá hoje, né? Então, é isso que a gente tem que ver naquele momento ali, para a gente não cometer um anacronismo. É querer que ele pense como a gente pensa agora, né? Já que ele viveu no século XIX. Né? Eu trouxe aqui algumas anotações sobre uma obra muito importante de Marx, que é a Ideologia Alemã, é o nome da obra. Ela foi publicada em 1846 e que traz bastante, fortalece aqui para nós esses conceitos que a gente foi trabalhando. Né? Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes, a questão, porém, é transformá-lo. Outro ponto, mas a essência humana não é uma abstração inerente de cada indivíduo. Na sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. Então, mais uma vez, não é uma abstração, não é uma ideia, mas as relações sociais, elas se dão pautadas no mundo material. A doutrina materialista de que os seres humanos são produtos das circunstâncias e da educação, de que seres humanos transformados são, portanto, produtos de outras circunstâncias e de uma educação mudada. Esquece que as circunstâncias são transformadas precisamente pelos seres humanos. Então, tá vendo que aí a transformação social, a transformação humana se dá pelos seres humanos. E que o educador tem ele próprio de ser educado. E uma última citação: a questão de saber se ao pensamento humano pertence a verdade objetiva não é uma questão da teoria, mas uma questão prática. É na praxe, que é essa relação teórico-prática, que o ser humano tem que comprovar a verdade, isto é, a realidade, o poder, o caráter terreno do seu pensamento. Né? Então, ele diz que é terreno por quê? Porque é materialista, é na vida real, do dia a dia, é aquela de tomar ônibus, de acordar cedo, de trabalhar, pagar conta, com medo de perder um emprego. Isso é a vida material. E ele diz, essa forma de viver materialmente é que determina a nossa consciência. E para finalizarmos aqui, em um período histórico, fiz uma citação do autor que a gente tem como leitura obrigatória, em um período histórico em que a exploração da classe trabalhadora havia atingido níveis assombrosos, a filosofia marxista representou uma contribuição inestimável para a conscientização dos trabalhadores e sua consequente luta por melhorias de condições de vida e trabalho.
Então, por mais que a gente escute, né, muitas críticas e muito senso comum a respeito do materialismo histórico dialético, eu chamo a atenção da base humanista que ele tem, né, de como foi importante essas ideias, essa teoria, para chegar até os dias atuais, com várias conquistas que os trabalhadores foram adquirindo, né? Eles não foram recebendo de cima para baixo, eles foram conquistando de baixo para cima. Então, nós não podemos desprezar a importância desse tipo de ideias. Marx e Engels são os mais expoentes, né? Nessa teoria, no método e uma teoria, mas deles para cá, né? Do século XIX para cá, a gente tem uma infinidade de outros autores também que apresentam, né, que são pautados no estudo dessa contradição, né, que é o modo de produção capitalista. Ao mesmo tempo que a gente tem pessoas que vivem com muito conforto, com muito conhecimento, estudando e tendo qualidade das melhores coisas possíveis e até com ostentação, né? Nós temos aí pessoas, né, grupos sociais e países, né, que não têm condições nem do alimento mínimo, né? Então a gente vê isso o tempo inteiro, né? Nesse momento por exemplo, que vivemos em 2020, nós vimos aí a grande desigualdade, né, no mundo, né, a dificuldade de países de conseguirem adquirir, de comprar vacinas e outros, né, tendo vacina sobrando. Né? Então, assim, isso é muito, nós devemos muito a esse método de estudo, de olhar a sociedade, ainda que ele tenha um aspecto utópico e que também ele é tão amplo, né, que ele chega em outros âmbitos, né, no âmbito político partidário, mas assim, o que nós estudamos aqui é o fundamento da teoria, né, e que ela tem uma base muito sólida para nos dar condições de entender a realidade nossa do capitalismo. Tá? Eu finalizo aqui e sugiro que vocês deem uma olhada nas referências, né, nos textos que fui colocando, e até a próxima.